a liberdade. A liberdade às vezes é a resposta quando você indaga as pessoas, indaga o sistema sobre o que é uma vida boa. E talvez você nunca tenha parado para pensar no que pode ser respondido sobre essa questão, o que é uma vida boa. Uma vida boa, para mim, é muito diferente talvez do que seja uma vida boa para você. E isso vai depender muito do tipo de criação, de cultura, de local aonde você está inserido, do teu status, da maneira como você vive hoje. E isso então difere e muito de uma pessoa para outra, de uma cultura para outra, de um tipo de classe social para outra. E qual será a resposta correta? Qual será a resposta certa? Na verdade, depende muito de você, de mim e do que nós queremos colher lá no final, ou do que queremos colher agora, ou talvez não importe para você o que você vai colher no final, importe somente o que você está colhendo agora e etc. Então, é isso. Vida boa depende daquilo que você deseja para essa sua vida. É uma escolha pessoal, uma coisa interna, talvez espiritual, talvez só fisiológica, mas eu queria então te chamar a pensar sobre isso. Vida boa, o que seria vida boa para você? E aí, no geral, assim, a maioria das pessoas, as sociedades e culturas dizem e respondem de uma maneira ampla de que vida boa é ser livre. É estar livre para mim poder fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero buscar. Então, para nos ajudar a entender mais desse tema, liberdade, dentro do assunto a graça de Jesus Cristo, eu queria convidar você então para fazer uma leitura junto comigo. O livro é Gálatas, capítulo 5, e o texto diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a uma vida de escravidão, a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a massa. Versículo 16 diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que coisa maravilhosa é o capítulo 5 de Gálatas. Então, Paulo, escrevendo ao povo que vivia ali em Gálatas, ele faz uma defesa enfática da graça e aborda novamente um tema que esteve presente em quase todas as suas cartas, que é lei versus graça. Então, para nos ajudar a entender mais desse tema, liberdade, dentro do assunto a graça de Jesus Cristo,
Eu queria convidar você, então, para fazer uma leitura junto comigo. O livro é Gálatas, capítulo 5. E o texto diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a uma vida de escravidão, a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a massa. Versículo 16 diz: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que coisa maravilhosa é o capítulo 5 de Gálatas. Então, Paulo, escrevendo ao povo que vivia ali em Gálatas, ele faz uma defesa enfática da graça e aborda novamente um tema que esteve presente em quase todas as suas cartas, que é lei versus graça. A disputa se dava pelo cuidado que os judeus, os novos cristãos, judeus, messiânicos de Jerusalém davam, a importância que estes davam à lei como religião e o aspecto de como deveria ser vivida a religião fora dos muros de Jerusalém, fora de Israel. Olha, Paulo esclarece brilhantemente que ele foi chamado especificamente para pregar fora de Israel, para os povos não judeus. E nesse aspecto, Paulo é muito esclarecido. E olha, eu gosto muito de falar sobre Paulo. Paulo é um dos grandes heróis da fé, assim, que eu acho que vale a pena estudar como história, ter como conhecimento, como bagagem no nosso coração a vida de Paulo. Tem muitos outros heróis santos que realmente tocam o meu coração, que me fazem repensar a minha maneira de viver, né? Santo Atanásio, Santa Helena, Paulo, Pedro mesmo me cativa muitas vezes, e tantos outros heróis da fé podem estar no nosso coração no dia a dia, mas Paulo em especial, para nós que não somos judeus, ele fez uma defesa grandiosa do que é a graça, e a graça, mais do que nunca, tem sido negligenciada nos dias de hoje, e eu tenho certeza que Deus há de levantar muitos outros Paulos para de novo relembrar qual a importância da obra remissora de Jesus Cristo lá na cruz, a importância do sangue vertido na cruz, do sangue moído, da entrega que Jesus Cristo faz ali na cruz, da importância das palavras de Jesus, das últimas palavras de Jesus, quando ele diz: está consumado, tudo foi feito, no momento certo, Senhor, a ti entrego o meu espírito. Toda a obra foi consumada. E não por acaso, naquele momento em que Jesus diz estas palavras,
houve uma manifestação da natureza, o universo se manifestou. Diz que um terremoto tomou a cidade de Jerusalém de assalto e que a terra em muitos lugares se fenderam, inclusive no cemitério. As tumbas se abriram, os jazigos se abriram e pessoas ressuscitaram naqueles dias e proclamaram a palavra de Deus. Isso é interessantíssimo. Mas diz também que houve uma tempestade terrível ali naquele momento e as pessoas queriam que aquilo acabasse logo, porque a manifestação da natureza era assombrosa de certo modo. Até os soldados puderam notar aquilo e por causa da comoção da natureza, do universo, eles disseram aos outros: olha, este homem não era um homem normal. Coisas estranhas estão acontecendo, um terremoto, essa chuva que amou de repente, a luz do sol sumiu, e eles estavam espantados com tudo aquilo que estava tomando a eles, era um assombro geral. Mas de todas as manifestações, de todas as coisas que aconteceram naquele momento, acontece a coisa mais esperada a coisa mais espantosa naquele momento, então, foi o rasgar-se das cortinas. As cortinas que faziam a separação do Santo dos Santos do restante do templo. A cortina que fazia a separação daquele local, aquela sala especial chamada Santo dos Santos, onde estavam ali o candelabro, os pães asmos, a arca da aliança, com todos os seus utensílios, e que representava o lugar santíssimo. É uma representação terrena daquilo que existe no mundo espiritual, um lugar onde poucos podem adentrar, o lugar da presença de Deus, o santíssimo lugar. É estar na presença daquele que é o Criador de todas as coisas, o Deus Supremo, Santíssimo, Deus que não pode ter nada que seja pecaminoso na sua presença. Então, essa cortina que fazia a separação do Santíssimo Lugar, que fazia a separação do Deus Santíssimo, do restante da criação, de todas as pessoas e de tudo mais, foi rasgada de cima para baixo, mostrando que a atitude foi um ato de Deus. Foi o próprio Deus que decidiu não estar mais separado do seu povo, Israel. Foi o próprio Deus que decidiu naquele momento não estar mais separado da sua criação, de todos os seres humanos, de todos os povos. Foi Ele quem decidiu rasgar as cortinas por causa do sangue derramado na cruz, por causa do corpo do seu filho moído na cruz, indicando então que aquele sacrifício havia sido aceito e que ali começava um novo ministério, um ministério que não dependia mais de ofertas, não dependia do sacerdócio, não dependia do templo, não dependia de Jerusalém, não dependia de nada que podia se chamar sistema religioso judaico, nem de qualquer outra coisa que não fosse o Espírito dele mesmo trabalhando o coração dos homens, e trabalhava e trabalha o coração dos homens através de uma simples coisa, que é: eu decido seguir o seu Filho Jesus Cristo, o Messias, que entregou a sua vida por mim na cruz. E a sua vida lá derramada na cruz, o seu sangue, o seu corpo moído, tudo isso representa a pena que eu deveria pagar como pecador, mas que agora não vou pagar mais. Tudo aquilo que aconteceu na cruz é o cumprimento da lei, no seu mais terrível aspecto, que diz que aquele que não cumpre a lei, aquele que é incapaz de cumprir todos os aspectos da lei, é merecedor de morte. Não existe na lei
não existe na lei misericórdia. Na lei em si não existe misericórdia. Embora a lei venha para mostrar para o povo que aspectos importantes devem ser vividos, que são misericórdia, fé, amor, o cuidado com o próximo e tudo mais, a lei em si não demonstra misericórdia. É olho por olho, dente por dente. Se você esquece de cumprir algum aspecto da lei, você já é considerado culpado e tem então que a partir daquele momento esperar que sejam cumpridas os sacrifícios para que você possa ser perdoado. E o sacrifício era anual. Que coisa terrível. Você passava todo ano esperando um momento para ser absolvido. E a absolvição vem através de sangue, sangue de touros, de cordeiros, de pequenos animais. Ofertas são ofertas dadas para a sustentação do sacerdócio levítico, do templo, da cidade de Jerusalém, mas o sacrifício é a expressão de que alguém havia pecado e precisava ser perdoado. Ora, retornando ao texto agora então em Gálatas, eu quero que você retome aí, você faça a leitura novamente dos primeiros versículos e você entenda aquilo que Deus quer que você compreenda nesse dia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, a lei era um jugo pesado, tão pesado que pode ser comparado a um jugo de escravidão. E você não pode deixar se submeter por nada, por nenhum aspecto da lei, por nenhuma lei, porque certamente ela vai de novo te trazer isso, escravidão. Cumprir a lei é ser escravo. É ser escravo de si mesmo, é ser escravo do pecado, é ser escravo daquilo que você não pode e não consegue cumprir na tua vida. A lei demonstra que você é falho, que você é incapaz, que você não pode. Mas a liberdade em Cristo Jesus e a boa vida que ela traz consigo mesmo é isso. É não ser necessário mais cumprir nenhum aspecto da lei, como lei. E Paulo, aqui em Gálatas, capítulo 5, ele fala sobre esse tema recorrente, que é a circuncisão, porque como sistema religioso, a circuncisão era o princípio. O homem se circuncidava aos 8 dias de nascido, quer dizer, então dali em diante ele já era obrigado a cumprir todos os aspectos da lei. Todos, diz Gálatas 5. Ninguém pode viver sem cumprir todos os aspectos da lei. E todos quer dizer todos. Você não pode, por exemplo, só ir ao templo levar ofertas. Você não pode só, por exemplo, atender a viúva e o órfão necessitado. Você não pode só ir nas festas. As festas são boas. Não. Você tem que cumprir todo o aspecto. Todas as leis, todas as regras. E todas as regras são pesadas, porque elas falam do modo de vestir, de comer, de se portar, de falar, de andar, de olhar, de tocar, de dormir, de se relacionar sexualmente dentro do casamento. Fala sobre as suas obrigações civis, fala sobre as suas obrigações espirituais, fala sobre tanta coisa que se torna impossível observar tudo sem esquecer de algo. E Cristo, o sangue de Cristo,
veio para nos trazer a liberdade sobre esse sistema religioso. Não se deixe escravizar. Não se deixe escravizar. Seja livre. Viva a graça de Deus. Esteja em liberdade. E como diz o ditado, tenha uma vida boa. Porque é para isso que Cristo te chamou. Viva através do Espírito e o Espírito vai te ensinar as coisas que lhe agradam. Aliás, essa é a grande promessa: escreverei nos seus corações a minha lei, e eles a cumprirão, porque eles a conhecerão, e eles a conhecerão, porque sou eu mesmo que escrevo a lei, que escrevo o meu desejo, a minha vontade nos seus corações. E quando Deus diz isso, escreverei a minha lei nos seus corações, não está dizendo sobre a lei de Moisés, e esse é um aspecto muito importante neste momento para você entender. Porque em Hebreus capítulo 7 você vai ver que a lei que hoje impera, a lei, não é a mesma lei de Moisés. A lei é a lei do novo sumo sacerdote. E o novo sumo sacerdote chama-se Jesus Cristo. E Jesus deixou então para a igreja amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com tudo que você tem e é, e ama o teu próximo, o teu amigo, aquele que está ao teu lado, aquele que não é o teu amigo, a pessoa que está ao teu lado, como a ti mesmo, porque disto provém todas as outras leis que estavam em Moisés. Mas a essência da lei é esta: ama a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então seja livre, seja livre. A lei que o Espírito Santo escreve no teu coração hoje é essa: ama a teu Deus, ao teu próximo, e como é o próprio Espírito, o próprio Deus revelando, então todos os aspectos importantes da lei mosaica serão cumpridos, porque essa é a essência, a lei provém disso. Então você não precisa se preocupar com os outros, com as leis. Se você construiu a sua casa da maneira certa, se você ora nos momentos certos, 3, 4, 5 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, porque orar em outra direção é errado, você não precisa se preocupar se a cor da sua roupa é correta, se as franjas da tua vestimenta são compridas o bastante, se você tomou o banho da maneira correta, se o óleo que você passou é o correto, com a fórmula correta, se a palavra dirigida a Deus foi dirigida da maneira correta, conforme as orações têm que ser feitas de acordo com... Não tem mais nada disso. Deus nos deu a liberdade. Viva a liberdade de Deus. Esqueça-se das leis. E aí quando você olha historicamente para tudo que a igreja viveu e tem vivido nesse momento, você vê a importância do que é a graça de Deus. Olha, de novo a igreja retrocedeu a cumprir aspectos da lei. No outro momento, especificamente, eu vou falar sobre coisas que têm adentrado para dentro da igreja, com cara de boa coisa, boa cumba, mas que na verdade é um atraso imenso, que quer trazer escravidão, é um jugo, é uma corrente, é uma prisão, é misticismo, é ocultismo judaico, é ocultismo, misticismo transvestido de cristianismo, e que não importa a nós, não convém a nós estarmos presos a isso. Então, fique aí com essa palavra, fique aí com o capítulo 5 de Gálatas, leia todo o livro de Gálatas, e o meu desejo é que você seja livre para viver a boa vida que Deus deseja para você.
Um grande abraço. Esse foi o nosso Papo Reto de hoje. Tchau, tchau.